E aí, retomando, né, quando a gente fala de líder, o líder que vai fazer essa comunidade de prática nada mais é do que um sponsor, né? Então, o que é o sponsor? O sponsor, ele preferencialmente ele é o dono da prática, ou seja, em um grupo de pessoas interessadas. Então, um sponsor que a gente diz é um chanceler, é um CEO, são cargos, são nomes e nomenclaturas de pessoas líderes para isso, né? Então, por que eu preciso de um sponsor? Por que eu preciso de um líder para isso? Para uma comunidade ser considerada uma comunidade de prática, a mesma deve possuir os seguintes 3 elementos obrigatoriamente. E esse sponsor, esse líder, ele precisa, nas habilidades profissionais dele, ele precisa de uma certa forma ter esses três elementos para que a comunidade de prática ela seja efetivamente concluída. Então, quais são esses 3 elementos? O primeiro é o domínio, então representa uma identidade, né? Um domínio de interesse. Os membros de uma comunidade possuem um compromisso com um domínio e compartilham uma competência que o distingue de outras pessoas que não são membros de uma comunidade. Então, todo mundo sabe que quem é líder, né, que realmente o líder, ele se destaca em meio às comunidades, em meio aos profissionais, e ele precisa realmente manter as rédeas da situação. Então, o domínio, né, o equilíbrio profissional, ele é essencial. Então, eu preciso de um sponsor, de um líder, de um CEO, ou, né, de uma pessoa ali que tem uma influência. Eu preciso que ele tenha primeiro um dos 3 elementos, o domínio. O segundo daí é a comunidade, né? Então, a comunidade para atender aos interesses relacionados ao seu domínio, né? Então, os membros eles participam das atividades e discussões em conjunto e ajudam uns aos outros a compartilhar a informação. Então, a comunidade de prática nada mais é do que uma união de equipes de pessoas que compartilham informações. Lá em sistemas de informações gerenciais, no outro semestre, lembra que nós trabalhamos um pouco isso, né? Sobre as 3 principais coisas que precisam, as 3 principais elementos do sistema de informações gerenciais, que é dado, informação e conhecimento. Então, assim, o conhecimento, ele é essencial para a criação de uma comunidade e o compartilhamento das informações também. Então, se eu tenho, de uma certa forma, um receio de compartilhar as informações, eu não posso ser líder de uma comunidade de prática, né? Eu preciso estar aberto, eu preciso ter, de uma certa forma, esse líder, né? Ser aquele líder nato. E aí, são construindo dentro dessa comunidade, de acordo com esse segundo elemento, a comunidade e o domínio do líder, são construídos relacionamentos que permitem que o membro aprenda um com o outro, né? E além disso, não é necessário que todos os membros se conheçam diretamente ou trabalhem diretamente juntos para participar de uma mesma comunidade. Então, eu não preciso pegar profissionais que eles se conheçam ou que eles trabalham diretamente junto. E é até bom que eu pegue profissionais distintos de várias áreas que vão agregar, né? Então, por exemplo, se eu não conheço um determinado profissional de uma área, é bacana porque ele vai agregar coisas da área dele e você vai agregar coisas da sua área e aí vai fazer aí o compartilhamento de informações para talvez fazer a criação de algo novo ou a resolução de algum conflito que está acontecendo dentro das organizações. Então, é importantíssimo. E aí, o terceiro que a gente fala aqui, que é a prática em si, né? Então, o que é a prática? Uma comunidade de prática não meramente é uma comunidade de interessados sobre o assunto, e sim de pessoas que trabalham com um assunto específico, né? Por exemplo, não é uma comunidade de pessoas que gostam de pinturas, e sim de pintores, ou seja, eu preciso de profissionais engajados, né? Não que gostam de alguma coisa, mas que são, né? Profissionais que são aquilo que realmente
realmente acredito, que tem aquele propósito. Dessa forma, disse que os membros de uma comunidade de prática, eles são os praticantes de um determinado assunto. Então, se você é um profissional de recursos humanos e você entende de departamento pessoal, você é especialista em departamento pessoal. Você é especialista em treinamento, em recrutamento. Então, isso vai agregar de uma certa forma, né? Consequentemente, quando eu junto todos esses profissionais, há trocas históricas, experiências, ferramentas, formas de resolução de problemas, né? E outros recursos viabilizando a geração de práticas compartilhadas. O desenvolvimento desses 3 itens, pessoal, em paralelo, é o que mantém uma comunidade ativa e sustentável, tá? Então, são esses 3 domínios aí da comunidade de prática que vocês precisam saber e que efetivamente elas vão dar o início e o pontapé para uma comunidade de prática efetiva.